Você acha que conhece bem o seu corpo? Tipo, você vive dentro dele 24 horas por dia, né? Mas mesmo assim, isso não é suficiente para você saber o que está rolando aí dentro. Hoje a gente vai trazer várias curiosidades bizarras e mostrar pra você que você não conhece nada sobre o seu corpo. Vamos fazer uma aposta? Então já deixa o like aqui embaixo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e bora pro vídeo. No final você comenta se perdeu ou não. Puxa a vinheta. O nosso corpo, galera, é tipo uma galáxia. A Via Láctea tem algo entre 100 e 400 bilhões de estrelas. Parece muito, né? Mas o seu cérebro sozinho tem até 100 trilhões de conexões entre neurônios. Isso é centenas de vezes mais do que todas as estrelas da nossa galáxia. Ou seja, a sua cabeça é mais estrelada do que o céu noturno. E o resto do corpo não fica para trás. A gente tem cerca de 30 trilhões de células humanas, convivendo com mais ou menos 40 trilhões de bactérias. A gente é uma bactéria humana, né? É meio a meio. É meio bactéria, meio humano. E todos os dias o nosso corpo fabrica 200 bilhões de células. Cheiros, a gente sente bilhões de cheiros. E tem mais, se a gente esticasse todos os nossos vasos sanguíneos, daria mais de 100 mil quilômetros de extensão. E isso é suficiente para dar 2 voltas ao redor da Terra. Cara, é muita coisa. Uma única pessoa. E descendo ainda mais a fundo, chegamos nos átomos. São cerca de 7 octilhões de átomos que formam você. 7 octilhões é o número 7, seguido de 27 zeros. Não sei nem o que é isso. Tudo isso, galera, é um universo inteiro, versão portátil. Ou seja, você não é apenas um corpo de carne e osso, você é uma galáxia ambulante. E se na verdade a gente é célula de outro um ser exatamente. gigante? Não sei, né? Mas isso é viagem, isso é teoria. O que a gente vai falar aqui é de certezas. Então iremos explorar essa galáxia chamada corpo humano junto com vocês. Vamos começar pelos gigantes. Você sabe quais são as maiores partes do nosso corpo? Ou melhor, você sabe qual é o maior órgão do nosso corpo? Não é isso daí que você tá pensando não, mano. O maior órgão do nosso corpo não é o cérebro. Sabe o que é? É a pele. A pele é a nossa roupa biológica e ela reveste todo o nosso corpo. Somente ela pode pesar 5 quilos, né? De pessoa para pessoa. Entre os órgãos internos, o maior é o fígado, pesando até 1,5 kg em um adulto saudável. Já o maior osso, você sabe qual é? É o fêmur. O osso que fica na coxa. Ele pode ter até 50 centímetros. E além de ele ser o maior, ele também é o nosso osso mais forte. É praticamente um pilar que sustenta o corpo. Agora, você sabe qual é o tecido mais duro do corpo humano? É o esmalte dentário. Acabei de voltar do dentista, o cara passou uma broca, mano. Diamantada. Mano. Na devida proporção, claro, ele é mais duro do que o osso. E o maior músculo? Vai comentando aqui embaixo se você souber, galera. O prêmio de maior músculo vai para o glúteo. Glúteo máximo, que é um dos músculos do nosso bumbum. E tem gente que vem com esse músculo avantajado ainda. E agora, saindo dos grandões, vamos para os nanicos, que também são de extrema importância. O menor osso, sabe onde fica, galera? Aqui, ó, no nosso ouvido. O estribo. Que só tem de 2 a 3 milímetros. E ele é muito importante, pois ele transmite as vibrações do som até o ouvido interno. O som é fora, o bagulho treme, passa pra dentro, joga pro cérebro, faz a conexão. É uma máquina, velho. E junto dele, dentro do ouvido também, temos o menor músculo, o estapédio. Ele é um músculo menor que um grão de arroz. E ele serve para proteger o ouvido de sons muito altos, controlando essas vibrações. E sabem qual é o menor órgão glandular? A glândula pineal, a tão famosa glândula. Ela fica exatamente no meio do cérebro e tem de 5 a 8 milímetros, bem pequenininha. Pequena, mas é muito misteriosa. E apesar de terem muitas teorias a respeito dessa glândula, de que ela seria o nosso terceiro olho, a conexão do corpo com a alma, a conexão com algo lá fora. Enfim. Poderes místicos. A função comprovada dessa glândula é a produção de melatonina e também a regulação dos ritmos biológicos. Já falando em células, a menor célula do corpo é o espermatozoide, que carrega só metade do seu DNA. E agora vem uma parada muito interessante, porque a menor célula é o espermatozoide. E qual que é a maior célula? O óvulo. Caraca! Então, para nascer a vida, é o encontro da menor com a maior. Olha que loucura. Coincidência? Eu acho que não. Coincidência?
Acho que não! Agora, outra informação. Você sabia que o seu coração pode bater fora do seu corpo? O coração é tão independente que ele tem um sistema elétrico próprio. Mesmo fora do corpo, ele consegue continuar batendo por algum tempo. É tipo uma bateria interna. É claro, precisa de oxigênio e nutrientes. Não bate para sempre. Mas isso é tão real que em transplantes, o coração pode ser mantido batendo em máquinas especiais, até ser colocado em um corpo novamente. Ou seja, ele não depende do cérebro para dizer quando contrair. Ele tem o seu próprio ritmo. Imagina se outras partes do corpo fossem assim. É tipo minha mão mexendo sozinha. Agora umas curiosidades para você soltar na mesa com os amigos. Você sabia que no seu corpo tem ferro suficiente para fabricar um prego pequeno? Lembra aquela cena do filme do Magneto? Pois é, aquilo ali tem um fundo de verdade. E falando em coração, você sabia que o seu coração bate em média cerca de 3 bilhões durante toda a sua vida? Depende, né? Se você ficar ansioso, nervoso, alguma coisa do tipo, aí vai bater um pouco mais rápido. E falando em coração e cérebro, vamos falar em sentimentos. O cérebro é responsável por cada sensação do nosso corpo. Ele que comanda tudo. Mas você sabia que o cérebro em si não sente dor? Isso porque o tecido cerebral não tem receptores de dor, os chamados de nociceptores. É por isso que pode fazer a lobotomia? E é por isso que fazem coisas no cérebro. O cérebro só abre a cabeça viva, né? Pra até ver se ela não vai dar um piripaque no Exatamente. Chaves. E é por isso que existem cirurgias cerebrais que são feitas com o paciente acordado. Enquanto o médico tá ali, ó, fuçando na cabeça do cara. E falando em cérebro, sabia que o seu intestino tem um cérebro próprio? O intestino tem centenas de milhões de neurônios. Isso mesmo, mais neurônio do que muito animal tem na cabeça. Ele consegue controlar movimento, digestão, absorção, secreções, sem precisar do cérebro mandar ordem o tempo inteiro. E ele faz isso de forma independente, conversando com o cérebro pelo nervo vago. E é por isso que quando você tem ansiedade ou estresse, você sente um negócio na barriga. Aquele frio na barriga antes de fazer algo não é psicológico, é o seu intestino participando do rolê. E além disso, nosso estômago se regenera todo dia, criando uma nova camada de proteção a cada 3, 4 dias. A mucosa gástrica se regenera constantemente para evitar a autodestruição feita pelo ácido. Então ele está sempre se renovando. Ele queima e volta. E você sabia que é possível viver sem alguns órgãos? Você pode viver sem o baço, sem o estômago, sem um rim? E até mesmo você pode viver sem uma parte do cérebro. Claro, depende, mas o corpo dá um jeito e se adapta. Agora vamos falar de algumas curiosidades um pouco nojentas, então se você aí tá comendo, já deixa o seu like. Dependendo do calor e do exercício e da sua condição física, você pode suar litros em um único dia. Isso mesmo, galera, mais de 1 litro por dia. Eu, por exemplo, só de pensar em academia já começa a suar, entendeu? De nervosismo. Todos os dias você produz 1 litro de saliva. Imagina uma garrafinha, mano, cheia só de salivinha. Imagina, você deixa um canudinho aqui babando. Isso aqui é o meu saco de saliva, tá ligado? Você quer um pouco? Que nojo, velho. E falando em saliva, vamos falar da língua, que também é incrível, galera. E totalmente única. Tanto é que cada língua é totalmente diferente uma da outra, pois cada pessoa tem papilas linguais diferentes, como se fosse uma impressão digital. E lembra que a gente falou no começo que a gente é metade células humanas e metade bactérias, né? Modo de falar? E isso, galera, não é ruim não, muito pelo contrário. Essas bactérias têm um papel muito importante no nosso corpo. Tem bactérias que ajudam na digestão, outras que produzem vitaminas e até mesmo algumas que afetam o nosso humor. Tanto é que existem até transplante de fezes para tratar doenças intestinais. É nojento, mas salva vidas. E falando em nojeira, você sabia que você perde aproximadamente 1 milhão de células todos os dias? 1 milhão de células de pele. E segundo alguns estudos, boa parte então da poeira que tem na sua casa, na verdade, é pele sua, que tá voando por aí. O travesseiro também, né? O travesseiro é pele e ácaro. Fica metade do peso, o dobro do peso só com pele e ácaro. E você sabia que nosso corpo pode criar pedras em vários lugares? Isso daí já é ruim, hein? É ruim. Pedras ou cálculos podem ser formadas na sua vesícula, na sua amígdala e também nos rins. Por isso então beba muita água. Já bebeu água hoje? Acho que não, hein? E você sabia que a cera de ouvido é uma defesa natural contra fungos e bactérias? E também em caso de som alto, a produção de cera aumenta, para proteger ainda mais o ouvido. Então você que fica aí muito tempo com um foninho de ouvido, né, no computador ou qualquer coisa do tipo, dá uma limpadinha. Sabia que nosso sistema imunológico guarda memórias? Os linfócitos de memória possuem respostas rápidas a infecções e também são as bases das vacinas.
E assim, então, o seu sistema imunológico fica cada vez mais preparado com aquilo que ele já lutou contra aquilo que está vindo. E por isso que tem doenças que você pega uma vez na vida, como o catapora, por exemplo, e não pega de novo. E é assim que funcionam as vacinas. Elas simulam o primeiro contato com o invasor para que o corpo crie essa memória imunológica. E falando em memória, nosso cérebro cria falsas memórias. E não estamos falando de déjà vu não, galera, é outra coisa. Cada vez que lembramos de algo, o cérebro reconstrói a memória. E nesse processo podem acabar entrando detalhes distorcidos, inventados ou até mesmo inexistentes. Porque assim, o cérebro ele não vai lá em um lugar e busca aquela informação, ele recria aquela informação em forma de memória. E isso é diferente de um déjà vu, que no caso é uma falha momentânea no processo cerebral, que dá aquela sensação que parece que você já viveu aquilo, está vivendo novamente. E agora uma coisa que praticamente ninguém sabe, eu duvido que você sabe, não vem bancar o espertão não, porque você sabia que o seu corpo brilha no escuro? As células humanas emitem uma luz fraquinha, chamada de fóton ultrafraco, que é o resultado de reações químicas no nosso corpo. Tipo a explosão de coisa, As né? coisas acontecendo. A áurea, sabe? Eu sempre falo que eu vejo umas luzes assim na corpo das pessoas. Tá bom. Brisa, mano. Essa luz, galera, é real. O ser humano brilha de verdade. Mas ela é tão fraca, que o nosso olho não consegue enxergar. Só o do Daniel, né? Eu vejo, eu sinto. Mas cientistas já fotografaram isso com câmeras especiais. Pra você ter ideia, é tão fraco que essa luz é 1000 vezes abaixo do que o nosso olho vê. Caraca. E falando do olho, o seu olho, na verdade, né, não sei o seu, mas o olho humano consegue distinguir até 10 milhões de cores diferentes. Ainda sobre os olhos, sabia que existem pontos cegos que você nunca vê? Nunca vê e nunca vai ver. São pontos na retina sem receptores onde passa o nervo óptico. Só que o nosso cérebro preenche essa imagem. Então a gente realmente não vê, mas a gente Mas não percebe. A gente nem sabe disso. Tem uma curiosidade também bem engraçada, é que você acorda de um tamanho e vai dormir com outro. Você é maior quando acorda do que quando vai dormir. Oxe, como assim? Isso é um fato. Isso é real porque os discos da coluna se comprimem durante o dia, de modo que tem uma pequena diferença de altura entre a manhã e a noite. E essa diferença, galera, mesmo que pouca, pode até dar 2 centímetros aí, ó. Então se você tá precisando ficar um pouco mais alto, Isso, média de manhã. é isso. Orelhas e nariz parecem crescer sem parar. Mas o que acontece é que a cartilagem que vai mudando e a gravidade vai puxando cada vez mais para baixo. Por isso que os velhinhos são orelhudos e tem aquele Narigão. E aí, qual dessas curiosidades você achou a mais legal? Comenta aqui embaixo quantas você sabia e quantas você não sabia. Não, a mais bizarra que eu descobri hoje é a do cocô, mano. Transplante Mano. de fezes? Mas porque se o seu barriga eu tá sei, ruim... tá com... Aí bota vem outros... mais saudáveis. Mas você tem que colocar a bosta de volta? Isso fica para um próximo vídeo, se vocês gostarem. Deixa o seu like então, deixa o seu comentário e nos vemos no próximo vídeo aqui do Você Sabia. Isso tudo, pessoal, galera. Valeu! Aí eu não falei que você não sabia sobre o seu corpo? Tá me devendo um like, viu?